Hoje eu gostaria de explicar para você o suposto arrebatamento secreto em Mateus 24, 40 e 41. Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Eu quero lhe demonstrar, meu irmão, minha irmã, que por mais sincero que você seja, se você acredita no arrebatamento secreto, você não acredita em uma doutrina bíblica, né? A Bíblia não ensina em hipótese alguma a doutrina do arrebatamento secreto. Eu pretendo em outro momento explicar a base principal dessa doutrina, não é? Muitos estudiosos, eles pegam as 70 semanas de Daniel e separam, né, as 69 semanas proféticas de Daniel da 70ª, da última. Né? Então eu quero lhe mostrar que esta separação das 70 semanas, colocando a última semana profética de Daniel 9 para o futuro, ela é totalmente incoerente. Então num outro vídeo eu vou lhe explicar esse detalhe, tá bom? Agora eu quero explicar para você Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Essa interpretação dispensacionalista, né, que ensina o arrebatamento secreto com base nesse texto, ela existe por causa de uma leitura descontextualizada do texto. Quando lemos os dois versos isoladamente, corremos o risco de interpretarmos estes versos de uma maneira distorcida. E os versos dizem o seguinte, vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, muitas pessoas sinceras, ao lerem esses versos, pensam o seguinte: se a Bíblia diz que 2 pessoas estarão juntas e uma vai ser tomada e outra vai ser deixada, isso significa que esta que vai ser tomada será tomada secretamente, ou seja, é o arrebatamento secreto, e aqui vai ser deixada, será deixada para trás viva neste mundo durante o governo do anticristo. Então há essas deduções quando é feita uma leitura descontextualizada. Então eu vou fazer agora uma leitura contextualizada para você e depois farei uma breve análise gramatical e aí você vai ver que não existe nada de arrebatamento secreto neste verso. Vamos ler aqui a partir do versículo 37 para nós entendermos o que significa ser tomado e ser deixado. Ok? Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Veja em que contexto um vai ser tomado e outro vai ser deixado. Neste contexto, o ser tomado e o ser deixado são comparados aos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé? Uns estiveram dentro da arca e foram salvos, outros ficaram fora da arca e se perderam. Este é o contexto, este é o significado de ser tomado e ser deixado. Os que vão ser tomados serão salvos e os que vão ser deixados serão destruídos, irão se perder. A Bíblia não ensina que por ocasião do arrebatamento da igreja, os que vão ser deixados ficarão vivos sobre o governo do anticristo e tendo, quem sabe, mais um tempo, nesse caso os judeus, para se arrependerem e conhecerem o evangelho. Não, a Bíblia não ensina nada disso. Porque aqueles que vão ser deixados, de acordo com o texto bíblico, com o contexto, vão ser pegos de surpresa e vão se perder como os antediluvianos
que ficaram fora da arca. Então veja, esse contexto ele é muito claro. Outro detalhe interessante, no versículo 42, Jesus diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o próprio conselho para vigiar, ele tem mais lógica se entendermos que os que vão ser deixados para trás não serão deixados vivos. Eles serão mortos, serão destruídos. E por isso é necessário que todas as pessoas estejam vigilantes, preparadas para a segunda vinda de Cristo, para que elas sejam como Noé e a família de Noé, que estiveram preparados e estavam dentro da arca, e não como os antediluvianos restantes, que estavam despreparados e ficaram fora da arca. Outro detalhe interessante, este ser tomado não está num contexto secreto, está num contexto de visibilidade. Veja, por exemplo, o verso 27, que faz parte do contexto. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a volta de Jesus será visível como um relâmpago. Assim como um relâmpago não pode ser secreto, né? Ele inclusive tem o trovão juntamente com ele, é óbvio que se a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, a volta de Cristo é visível. Então diz aqui, assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, visível como um relâmpago. Então, os versos 44 e 41 estão num contexto de visibilidade. Ok? E uma pequena análise gramatical também demonstra que o arrebatamento secreto não existe e nem passou pela mente de Jesus Cristo. Por exemplo, no verso 40 é dito: então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. A palavra tomado é um termo grego paralambano, que significa levar consigo. De uma forma carinhosa, levar consigo algo que lhe pertence. Jesus utiliza também esse termo no Evangelho de João, no capítulo 14. Aqui em João 14, diz o seguinte, no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aqui é o mesmo termo, paralambano. Eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, o uso desse termo significa que alguém é tomado para pertencer a outro alguém. Não está relacionado a um rapto secreto, mas a pessoa, ao ser tomada, ela é tomada como sendo algo que pertence, alguém que pertence a Jesus Cristo. Então, o ser tomado significa que Cristo está levando para as moradas do Pai alguém que lhe pertence. O termo não dá o sentido de um rápido secreto, imprevisível, não. O termo tem o propósito de dizer que a pessoa que vai ser tomada, ela realmente pertence a Cristo. É recebida de uma forma carinhosa na casa do Pai, como diz João 14, 1-3. E o termo ser deixado é do termo grego aphiemi, que significa mandar embora, dispensar. Então veja, enquanto uns são recebidos carinhosamente por Jesus, outros são mandados embora, dispensados, ou seja, o contraste aqui tem a ver com dois destinos diferentes. Na segunda vinda de Cristo, uns são levados porque pertencem a Ele, outros são deixados dispensados porque não pertencem a Ele, e aí estes farão parte, obviamente, do castigo. É por isso que no capítulo seguinte, em Mateus 25, 31-46, fala de dois grupos, não é? Fala daqueles, das ovelhas, que são os justos, e os cabritos, que são os ímpios. E diz, no versículo 46, que o destino dos cabritos, dos que não pertencem a Jesus, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então veja, o ser tomado e o ser deixado está neste contexto. Alguns são salvos,
outros se perdem. Não tem nada a ver com arrebatamento secreto. E aqui eu queria ler para você o que W. Davis e Daley Allison disseram no seu comentário A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew. O que eles disseram neste comentário aqui? Ó? A primeira ilustração diz respeito a dois homens fazendo a mesma coisa. A segunda, a duas mulheres fazendo a mesma coisa. Os destinos divergentes mostram que o julgamento repentino de Deus anula similaridades externas. Porque um é levado, note o presente expressivo, e outro é deixado, não é declarado. Né? Porque um é levado e outro é deixado, não é declarado, mas os versículos ao redor fornecem a resposta. Um estava preparado, outro não. E aí na parte final, né? Nos versículos 37 a 39 de Mateus 24, os que foram levados para a arca são salvos, enquanto aqueles que ficaram para trás perecerão. Então você percebe o contraste entre dois destinos. Uns são levados carinhosamente para Cristo, salvos, outros são deixados, mandados embora, dispensados, de acordo com o significado do termo grego aphiemi. Então o que isso significa? Ninguém ficará vivo quando a igreja for levada para o céu em glória e em visibilidade, até porque a volta de Cristo é comparada aos dias de Noé e a volta de Cristo é comparada também a um relâmpago. Recordo a você também de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Lá é dito que a volta de Cristo é acompanhada de som de trombetas, um evento audível, e a volta de Cristo é acompanhada da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, ou seja, eventos visíveis. Então não existe na Bíblia, a única vez em que aparece a palavra arrebatamento, a palavra similar a arrebatamento, que aparece ali em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é num contexto de um evento visível e audível, acompanhado de trombetas, por isso é um evento audível, e acompanhado da ressurreição dos justos e transformação dos vivos. Não tem como isso ser secreto, é óbvio que é um evento visível. Eu quero deixar aqui para você mais um comentário para você perceber, alguns comentários mais de eruditos protestantes, para você perceber que realmente precisamos entender teologicamente esses versos de uma forma correta e não de uma forma isolada que traz essa interpretação inexistente do arrebatamento secreto. Tá? George Buttrick, ele escreveu o seguinte: assim, dois homens trabalhando na mesma vala são divididos, ou duas mulheres trabalhando no mesmo moinho. Um é levado e o outro é deixado. Tomado e deixado são palavras com uma ampla e não catalogada variedade de significados. Um ligado à alegria e outro à destruição. Veja, ninguém é deixado vivo para trás. Né? O The Word Biblical Commentary também diz o seguinte: aqueles que são tomados estão entre os eleitos, que os anjos do Filho do Homem devem reunir em sua vinda, verso 31. Enquanto aqueles que são deixados aguardam a perspectiva do julgamento. E aqui eu queria finalizar deixando para você aqui um outro comentário que fala, agora o comentário bíblico adventista, né, falando do significado de paralambano, que é ser tomado, não é? Em João 14,3, paralambano é empregado ao Jesus receber para si os discípulos que o esperam. Segue outro parágrafo. O que Jesus quis dizer com ser levado e ser deixado é esclarecido pelo contexto. Aqueles que são deixados são os servos maus, que, em vez de continuarem suas atividades normais, após um suposto arrebatamento secreto, serão castigados e receberão a sua sorte com os hipócritas, como está ali dos versos 48, não é, a 51 de São Mateus 24. Então o comentário bíblico ainda contextualiza de uma forma mais abrangente, mostrando que os que são deixados são aqueles que, de acordo com o verso 48 a 51 de Mateus 24, são aqueles servos maus que serão
destruídos. Então, eu espero que esses breves comentários, né, essas breves reflexões, ajudem a você, meu irmão, minha irmã, a perceber que a doutrina do arrebatamento secreto não é bíblica, ela não pode ser defendida pela Bíblia e muito menos em Mateus 24, 40 e 41. E a você que conhece esse assunto, eu recomendo, não brigue com os irmãos de outras igrejas que creem no arrebatamento secreto. Pelo contrário, ensine-os com amor, com carinho, com respeito, para que eles, juntamente com nós, juntamente conosco, não é? Estejam preparados para a segunda vinda de Cristo. Porque quem crer num arrebatamento secreto, com certeza vai ser pego de surpresa. Para nós vigiarmos, como Cristo orienta em Mateus 24, 42 e 44, precisamos crer na doutrina correta a respeito do segundo advento de Cristo.